Olá, pessoas queridas. Estou aqui mais uma vez desenvolvendo um tema para duas casas irmãs. Em particular, foi o pedido inicial do Consolador, do querido Mateus, que nos pediu que fizéssemos uma palestra para ser disponibilizada para a casa da qual ele é um dos dirigentes, e que o tema que sugerido por eles está no Livro dos Espíritos, que é do capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Como esse mês é um mês de comemoração de aniversário do Livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril de 1857, nós estendemos também os nossos parabéns à casa que aniversaria essa semana, que é o Centro Espírita Casa de Tio Ormindo, e que tem trabalhado há 36 anos pela causa do Cristo, levando consciência, levando consolo, levando amparo a todas aquelas pessoas que bateram as suas portas e que puderam lá encontrar almas abnegadas, servidores queridos, que ampararam aqueles que estavam em sofrimento. Então aqui fica meus parabéns aos 36 anos de trabalho no bem da Casa de Tio Ormindo, e esse tema de hoje, portanto, servirá para vocês, para as duas casas das quais eu citei, o Consolador e a Casa de Tio Ormindo. Então, para iniciarmos o trabalho, eu vou dar aqui uma canção, uma oração, melhor dizendo, em forma de canção, que é a nossa querida prece, a oração de São Francisco. E a partir daí nós iniciamos o nosso trabalho de palestra da nossa exposição de hoje, ok? Então, ouçam com o coração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Então, tendo em vista essa oração que nos leva e nos eleva a um estágio de consciência mais ampliada, nós vamos também agora, aproveitando o momento festivo,
de comemoração de aniversário de casas e também do Livro dos Espíritos, trazer aqui uma mensagem que foi publicada, na verdade, no livro Parnaso do Além-Túmulo, da psicografia do venerando apóstolo Francisco Cândido Xavier, do espírito Edmundo Xavier de Barros, um poeta e desenhista também notável, que desencarnou no Distrito Federal e que trouxe essa poesia falada que chama-se Vida. Tem outras aqui, mas eu peguei essa porque eu acho que tem a ver um pouco com esses temas que temos vivido ultimamente, a questão de vida e morte, né? A questão que nós estamos passando, muitas pessoas desencarnando, e eu fiz uma palestra segunda-feira para o Centro Espírita Gelac, que foi o temor da morte, retirado do livro Céu e Inferno, o segundo capítulo do Céu e Inferno, que é uma obra que fala sobre a temática da morte, do morrer, de uma forma muito interessante, eu recomendo que vocês leiam. E esse tema, essa poesia me veio aqui para se declamar para vocês, ou melhor, ler para vocês. Vida. Nem a paz, nem o fim. A vida apenas. É tudo o que encontrei e é tudo o que me espera. O ouro, a fama, o prazer, as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se a vaidade, os júbilos e as penas, a alegria que exalta e a dor que regenera. Em cenário diverso, aprimorando as cenas, continuam, porém, vibrando noutra esfera. Morte, desvenda à terra os planos que descobres, fala da tua luz aos mais vis e aos mais nobres, renova o coração do mundo impenitente. Dize aos homens sem Deus, nos círculos escuros, que além do gelo atroz que te reveste os muros, há a vida, sempre a vida eternamente. Vida de Edmundo Xavier de Barros. Feito isso, nós podemos agora desenvolver o tema da nossa preleção, que, como eu citei, se não citei, cito agora, foi retirado do Livro dos Espíritos, e o capítulo é o Retorno à Vida Corporal. Antes de falarmos sobre o tema, vale a pena elucidar a vocês que nos ouvem sobre a questão de como foi formado o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele é composto de 4 livros dentro do Livro dos Espíritos. O livro primeiro, ele vai falar sobre as causas primeiras. E dele se originou um livro chamado A Gênese, que foi publicado em 1868. Então, os livros do Pentateuco de Kardec, são 5, a maioria deles estão dentro do Livro dos Espíritos, ou melhor, todos eles estão dentro do Livro dos Espíritos, e que daqui se desdobraram as outras obras e que desenvolveu os livros que foram divididos em 4 aqui dentro. O livro segundo é o do qual nós vamos falar sobre o tema de hoje. Ele foi original, o Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861. E ele vai dizer sobre o mundo espírita ou dos espíritos. O livro terceiro, ele vai dar origem ao livro Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1861 e que, portanto, são as leis morais. Esse é o terceiro livro dentro do Livro dos Espíritos. E o quarto livro, que originou o livro Céu e Inferno, Encarnação, Esperanças e Consolações, o livro quarto, que foi publicado em 1865. E assim vocês têm o Pentateuco de Kardec, que inclui também o Livro dos Espíritos, que vai fazer aniversário em 18 de abril e que foi publicado em 1857. Dentro dessa perspectiva, no livro, portanto, que é o segundo, vai falar do mundo espírita ou dos espíritos. E lá nós temos o capítulo 7, que é o retorno à vida corporal. Na verdade, para falar do retorno à vida corporal, faz-se necessário o entendimento de que essa temática vai abordar a reencarnação. Só que dentro do capítulo, ele vai desdobrar em alguns temas, que são itens, prelúdios do retorno, ele vai falar da união da alma e do corpo, vai falar sobre o aborto, faculdades morais e intelectuais do homem, como elas chegam quando o espírito renasce, ou como é que acontece isso, a influência do organismo no novo ser que reencarna, vai falar sobre a idiotia e a loucura, vai falar sobre a infância, simpatias e antipatias terrestres, de onde vêm essas antipatias e as simpatias terrestres, e por fim, o esquecimento do passado, que nós sabemos que normalmente todos nós que vivemos no movimento espírita temos o esquecimento daquilo que vivemos e que esse esquecimento ele é
na verdade, relativo, que você pode ter recordações espontâneas, pode também acessar memórias passadas e pode também ter em sonhos algumas lembranças de vidas do que vocês viveram antes. Mas esse capítulo 7, então, que vai desdobrar esses subitens, ele tem um pé, ou melhor, ele é ligado ao capítulo 4, que vai falar da pluralidade das existências. O capítulo 4, portanto, ele vai estar dentro do mesmo livro, que é o livro 2º, que fala do mundo espírita dos espíritos, e lá nesse capítulo é onde tem da reencarnação. Então eu vou ler aqui a pergunta que Kardec faz, e a partir daqui a gente vai desenvolvendo, e ao mesmo tempo eu vou consultando a obra, e em alguns momentos falando a minha inspiração, a minha própria intuição. Então vamos lá. Na pergunta 166, Kardec pergunta aos espíritos: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Ele pergunta e os espíritos respondem: suportando a prova de uma nova existência. Aqui já nos traz a informação sobre uma nova existência que poderia gerar dubiedade de interpretação. Aí Kardec continua: como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? E aí os espíritos respondem: depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida material. Kardec continua, ainda na pergunta 166 com subitens. A alma passa, pois, por várias existências corporais. Aqui ele fecha o questionamento que ele abria para ter certeza de que a vida não cessa com a morte do corpo e que o espírito que vive após a morte do corpo passaria por novos corpos. E a resposta vem aqui. Sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o seu desejo. Aqueles, portanto, que desconhecem ou que estão ignorando a possibilidade de novas existências físicas, eles têm ali, por própria ignorância, pretendem manter os outros, como eles, também na ignorância. E aí, Kardec arremata essa questão 166. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de deixar um corpo, toma outro, ou então ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Ele amarra, ele vai apertar os espíritos, porque ele quer ter realmente a convicção de que nós nascemos em outro corpo. E os espíritos respondem: é evidente, porque está percebendo que ele quer fazer tipo um questionamento para aprofundar um pouco mais ou fazer o contraditório, né? E assim ele consegue, no meu ponto de vista, arrematar com a resposta da espiritualidade superior que diz: é evidente. E ele continua na 167. Qual seria então o objetivo da reencarnação? E aqui fica a resposta que eu finalizo esse contato com esse capítulo 4 e diz: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça divina? Essas respostas que Kardec recebe, ele vai destrinchar com outras perguntas, vai falar da justiça da reencarnação, vai falar sobre a encarnação nos diferentes mundos, a transmigração progressiva nos mundos, ou da alma, o destino das crianças depois da morte, o sexo nos espíritos, o parentesco, a filiação, semelhanças físicas e morais, ideias inatas. É um livro vastíssimo de questionamentos que eu recomendo que vocês, que não leram o Livro dos Espíritos, passem a ler. É um livro gostoso de ler, porque são perguntas e respostas durante 1018 questionamentos que Kardec tem, a controvérsia se 1019, mas são 1018, e assim ele vai destrinchando várias questões que nós, como buscamos às vezes nas filosofias existencialistas ou nas diversas formas de tentativa de explicação da realidade, respostas que são limitadas. Muitas delas não conseguem abarcar o que o Espiritismo, como a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, trouxe a essa realidade que nós vivemos. Aqui nós encontramos as respostas de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. São respostas filosóficas, esse livro é o livro filosófico da doutrina, e que quem tem o prazer de ler essa obra vai se encontrar um manancial de luz que Kardec nos legou e nos deixou quando ele se esforçou na primeira publicação com 505 perguntas, ou 501, salvo engano, na sua primeira edição, em 18 de abril de 1857, e quando assim ele revisou e trouxe a segunda edição, que é a definitiva,
com as 1.019 perguntas, ou 1.018, são 1.018 na verdade. 1.018 perguntas e 1.018 respostas. Nesse propósito, quando o tema que nos foi sugerido, que nos foi solicitado, que é o retorno à vida corporal, nesse capítulo 7 ele vai abrir com uma questão, que é no tópico Prelúdios do Retorno, que vai dizer, na questão 330, os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? Essa é a pergunta que abre o capítulo. E a resposta foi dada. Eles a pressentir, como um cego sente o fogo de que se aproxima. Ou seja, um deficiente visual completamente cego, ele vai perceber o calor da chama se aproximando do seu corpo e talvez ele afaste-se. Ele vai dizer então, sabem que deve retomar um corpo, como sabeis que devereis morrer um dia, mas sem saber quando isso se dará. E aí Kardec reporta a questão 166, que foi justamente o que eu li em primeiro lugar para vocês do capítulo 4, que é da reencarnação. Nesse capítulo, portanto, ele vai distribuir com outros questionamentos, ele vai destrinchar com outros questionamentos, mas nesse 7, que é o escopo da nossa fala de hoje, ele vai incitar que na questão 330 possamos revisar ou revisitar a questão 166. E ele continua na 330. A reencarnação é, então, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? A resposta é, certamente, assim é. E ele continua na 331. Eu não vou ficar fazendo todas as leituras de perguntas, mas para dar a base da introdução do tema, eu lerei algumas delas e a gente vai discorrer, como eu falei, sobre a minha inspiração. Todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação? E a resposta, existem os que nem pensam nisso e mesmo não a compreendem. Isso depende da sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza em que se encontram de seu futuro é uma punição. E ele continua, e tem outras interessantes que ao longo da nossa exposição eu vou procurar citar mais algumas delas, ok? Então, dito isso, o retorno da alma ao corpo, o retorno à vida corporal, se dá de formas um tanto quanto desconhecidas pelas ciências materialistas. É verdade que nós entendemos que a vida começa pela biologia na concepção. Ok, a fecundação do espermatozoide no ovo vai gerar a vida, a célula, ou melhor, do espermatozoide no óvulo vai gerar a célula-ovo, que vai gerar o embrião e que vai dali em diante gerar o feto e que vai culminar na vida. Só que para a ciência, a vida se restringe a essa argamassa celular que vai se transformando de uma forma muito, muito bela. Para quem se debruça pela embriologia, eu já tive o prazer de estudar embriologia e hoje tenho estudado nas outras formações que tenho feito, ali se originam os tecidos embriológicos, o endoderma, o mesoderma, o ectoderma, o mesoantigo, o mesonovo, que aqueles tecidos embrionários vai originar o sistema nervoso, vai originar o coração, vai originar o fígado e vai originando os órgãos que vão configurar o ser humano com a sua construção que se dá ao longo dos 9 meses na configuração do corpo físico, como regra geral. Só que, quem é o gestor disso tudo? Quem gerencia essa configuração? Ela é meramente obra do acaso? É a espontaneidade das combinações celulares que se dão na formação de um corpo físico? Ou existe uma consciência por trás daquilo, fazendo com que a vida possa seguir adiante? Aí vem a grande contribuição do Espiritismo. Quando o Espiritismo nos diz que nós somos espíritos imortais e que, portanto, vivemos antes, vivemos hoje e viveremos depois. Então a vida ela é única. Como eu dizia em outra exposição minha, nós entramos em corpos e saímos de corpos, mas nunca saímos da vida. Portanto, quando entramos no corpo, nós precisamos entrar com alguma construção que faça com que o espírito imortal, que somos nós, possa ter um corpo semimaterial que faça essa intermediação com o corpo físico mais denso, a matéria orgânica densa que constitui esse nosso corpo que estamos hoje. Na construção do corpo, portanto, existe um modelador organizador biológico chamado MOB, por alguns estudiosos, como Hernani Guimarães Andrade e outros tantos, mas que nós conhecemos como perispírito. O que é o perispírito?
O perispírito é um corpo semimaterial que faz com que o espírito possa se manifestar na estrutura física densa, que é essa da nossa realidade da terceira dimensão. O perispírito, portanto, ele é um corpo semimaterial e é o corpo que reveste o espírito. E que lá nas perguntas que Kardec vai fazer, ele vai se sutilizando. Então, o perispírito, portanto, ele vai se sutilizando até que, nos níveis mais avançados em que o espírito alcança da sua pureza, ele vai ficando cada vez mais etéreo. Então, esse corpo semimaterial, que no nível do nosso estágio evolutivo que nos encontramos, que ele se dá a imantação perispiritual, na pergunta que Kardec fez aos espíritos, em que momento se dá em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta foi justamente essa. Em que momento a alma se une ao corpo? A resposta foi: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. O grito que se escapa então da criança anuncia que ela se conta entre os vivos e servidores de Deus. Então aqui está bem claro, quando os espíritos respondem a Kardec, qual é o momento que a alma se une ao corpo, que a união começa na concepção. Ela começa na concepção, mas ela vai se consolidar no momento em que o bebê sai do corpo, ou melhor, do corpo da mãe, e que dá o primeiro hausto, o primeiro grito. Ali se há o acoplamento perispiritual total com o corpo físico. Por que eu digo isso? Porque esse movimento de conexão do espírito, do perispírito com o corpo, vai determinar o momento em que a vida inicia, a vida espiritual vai iniciar no corpo físico. A vida orgânica, verdadeiramente, ela poderia se dar como alguns corpos se formam, sem necessariamente ter a presença de espírito. Pode ser apenas uma argamassa celular que vai se configurando e, por reprodução, ele vai gerando um corpo orgânico, mas que não tem espírito. E assim também vem uma outra pergunta. A união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar em habitar o corpo designado? Ele vai responder: a união é definitiva no sentido que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para esse corpo. Porém, como os laços que o prendem são muito fracos, rompem-se facilmente, podem romper-se pela vontade do espírito. O espírito pode recuar na prova e querer sair, e aí vão ser considerados abortos espontâneos. Muitos deles são por desistência do espírito reencarnante de viver aquela experiência, que recua diante da prova que escolheu. Neste caso, a criança não vive. Aí o que ele vai falar aqui? O que acontece para o espírito se o corpo que escolheu morar antes de nascer? O que acontece para o espírito se o corpo que escolheu morrer antes de nascer, ele escolhe outro? E continua: qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Aí ele vai falar: as imperfeições da matéria são as mais frequentes causas dessas mortes. Tem um tópico aqui que ele vai falar sobre o espírito que continua, né, a formação orgânica, que a gente percebe que pode ter a formação de um corpo físico sem a habitação de um espírito. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Assim sendo... Não. Acho que está por aqui. Eu não separei. Aqui. Deixa eu ver se é aqui. Aqui. A união do espírito e do corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode-se considerar o feto como tendo a alma? Resposta: o espírito que o deve animar existe de alguma forma, fora dele. Ele não tem, propriamente falando, uma alma, pois a encarnação está somente em vias de se operar, mas está ligado à alma que o deve possuir. Então, aquele corpo que vai se configurando, aquele feto que está se formando, ele tem um espírito que está atrelado a ele, não totalmente vinculado, porque, como foi dito na pergunta anterior, ele vai se consolidar quando o espírito, ou melhor, quando o bebê nasce. Ali há o acoplamento total do perispírito com o corpo. Porém, esses laços são afrouxados durante o período de desenvolvimento embrionário. Então, o feto, na sua conformação, é possível que, tem relatos na literatura espírita, que o perispírito, ou melhor, que o espírito ele fica à distância.
e o corpo físico lá se formando, e não necessariamente a depender do grau de evolução de determinados espíritos, eles podem estar trabalhando no plano espiritual, fazendo suas atividades, enquanto o corpo físico está se conformando. Porque se nós temos laços fluídicos invisíveis que nos unem ao corpo físico, eu falei também na palestra anterior que, na verdade, nós temos o cordão de prata, que é aquele último a ser cortado, né, pela visão esotérica, que é o laço último entre a ruptura do corpo físico com o corpo perispiritual. No retorno do espírito ao corpo, esses laços também vão se unindo de forma gradativa. Como na separação pode se dar, às vezes, de forma abrupta, num acidente violento, às vezes o espírito abandona o corpo num susto e que os laços perispirituais são rompidos de forma muito agressiva. Isso pode gerar uma certa carga de trauma para o espírito desencarnante pelo ato de libertação abrupta desses vínculos perispirituais. Já numa morte de processo longo, de degenerescência, é possível que os laços fluídicos vão se liberando gradativamente. Nós temos o caso do Dimas, no livro Obreiros da Vida Eterna, se eu não estou enganado, como foi feita a separação do seu perispírito do corpo, foi feita uma sedação, depois ele entrou em coma induzido, e a espiritualidade fazendo todo o desligamento de cada víscera, até que no dia seguinte o corpo perispiritual dele já estava fora de conexão com o corpo físico, e aí se rompe o último laço. Então eu penso que no movimento da reencarnação, esses laços também não estão tão aderidos, não estão tão fixados assim. Então o espírito tem uma flexibilidade, como o perispírito é plástico, ele tem uma plasticidade maior de liberdade, de poder transitar, dependendo do grau de evolução do ser, obviamente, né? De poder visitar outras esferas enquanto está no útero materno, fazendo ali o desenvolvimento celular e desenvolvendo aqueles órgãos que estão sob a gerência do espírito, que é o gestor que, com o perispírito, vai modelando o corpo de acordo com a sua necessidade evolutiva, de acordo com as suas experiências pregressas e que vão ser impregnadas para que ele possa ter o corpo ideal para a vivência na atual encarnação. Então, dito isso, o processo mais ilustrativo de onde isso acontece é na obra Missionários da Luz, do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, quando ele traz o caso da reencarnação de Segismundo. É um caso assim muito profundo de relatos, de detalhes, onde Adelino, salvo engano, seria seu pai, receberia Segismundo e que tinha divergências de vidas pregressas por alguns movimentos que eles viveram de desafetos. Eu acho que, salvo engano, ele tomou tiro no peito, Segismundo, e aí ele precisava voltar naquele corpo através do pai para se reconciliar com Adelino. Só que todas as noites, quando Adelino entrava em desdobramento pelo sono, ele se encontrava com o Segismundo em espírito, que com seus planejadores espirituais estava preparando ele para retornar ao mundo material. Só que quando ele aparecia no sono para o pai, o futuro pai, o pai se assustava, porque tinha na imagem de Segismundo como um desafeto do passado. Então ele achava que era um demônio, que era alguma entidade obsessora que vinha perturbá-lo no sono, que era um pesadelo. Ele acordava em taquipneia e taquicardia, com aquela movimentação de medo em que ele vivia, a esposa consolava ele. Até que certo dia, a espiritualidade maior preparou um culto do evangelho prévio na casa, fez induções hipnóticas e inspirações do filho para que chamasse a família a se reunir, e naquela noite ele dorme e em desdobramento, novamente induzido pela espiritualidade, ele é levado ao encontro com Segismundo, e ao se encontrar com Segismundo, Segismundo implora a ele a oportunidade de retornar como filho dele, e assim as entidades venerandas fazem um apoio energético, magnético, para que Adelino se permita ouvir o que Segismundo tem a dizer, e nesse movimento de conexão de almas, que um dia foram desafetos no passado, passariam a viver a experiência do retorno ao mundo físico, para que assim como pai e filho pudessem se reconciliar diante dos delitos que um praticou com relação ao outro. E ali se dá o movimento de preparo do retorno de Segismundo. Ele aquece, Adelino, o retorno, muito comovido, volta ao corpo, e, se não me engano, naquela mesma noite, ou se não me engano, na noite posterior, ele tem um ato sexual, onde há uma proteção do espaço da câmara
ou do espaço onde o casal estaria tendo a cópula, a espiritualidade fica de fora, e ao ser feito o movimento do coito sexual, a ejaculação, o espermatozoide ele é direcionado para o óvulo, que previamente, isso tem relatos nesse livro aqui, que eu recomendo que vocês leiam também, ó, que é de Di Bernardi, Gestação, Sublime Intercâmbio, onde ele mostra aqui alguns dados que o perispírito do ser reencarnante, no caso Segismundo, já estava imantado, ou melhor, se imanta psiquicamente ao óvulo. E aí o óvulo, como um grande atrator, vai atrair aquele espermatozoide mais viável para a experiência reencarnatória do ser que retorna. Então não há uma aleatoriedade na escolha do espermatozoide. Apesar da hereditariedade estar presente, existe no espermatozoide aquela célula que é a mais viável para que leve os cromossomos, para que quando se cruzar com o óvulo da mãe, possa gerar aquele corpo que seja o corpo que o espírito precisa para a sua jornada evolutiva. Então é relatado no livro, Missionários da Luz, como se dá a imantação do espírito Segismundo, que vai haver uma miniaturização, e ele ao miniaturizar-se, ele se conecta com esse espermatozoide e vai, por indução psíquica, levando com a ajuda dos benfeitores, impulsionando o espermatozoide que seria aquele adequado para o corpo que ele ia forjar para a vivência nessa atual existência do Segismundo. E aí a fecundação. E quando há fecundação, os outros espermatozoides não encontram ressonância para penetrar, forma-se assim a célula ovo e dali em diante o processo de reencarnação começa a se dar, mas não se consolida, porque Segismundo poderia, aqui me vem, durante aqueles primeiros momentos, primeiras semanas, como é muito comum nos 3 primeiros meses, o primeiro trimestre, o aborto espontâneo, e que muitos deles aqui também no livro de Bernardi, ele vai trazer abortos aparentemente espontâneos provocados pelo espírito, abortos aparentemente espontâneos provocados mentalmente pela mãe, abortos espontâneos propriamente dito. Então, tem abortos espontâneos que são provocados mentalmente pela mãe, ela por alguma relação de rejeição daquele ser reencarnante, e termina gerando um movimento psíquico que afasta o perispírito do espírito reencarnante daquela célula que se formou. E aí se dá o aborto provocado pelo pensamento da mãe. Existe o aborto provocado pelo espírito, onde ele vai e percebe que ali dentro daquele espaço novo, ele vai vendo o comportamento do pai, vai vendo o comportamento da mãe, tem recordações de que não vai aguentar, que a prova será muito árdua, será muito dura, está no capítulo aqui, Retorno ao Corpo, e ele percebe que é melhor desistir. E aí os espíritos benfeitores, os engenheiros que prepararam o retorno, começam a se mobilizar para que aquilo não aconteça, mas aí o livre-arbítrio, ele é respeitado. E o espírito, portanto, recua na prova e aí desiste da oportunidade do retorno, e aí tem o aborto também espontâneo. E o aborto naturalmente espontâneo mesmo, que às vezes vem e ocorre não pela mãe estar expulsando, nem o espírito, por algum fenômeno de organização, pela limitação que tem um corpo físico, como eu li aqui anteriormente, né, os processos de união com a alma do corpo, que às vezes o espírito encontra um corpo que não é totalmente, ou melhor, uma matéria que é totalmente adequada para que ele possa se estabelecer, e aí ocorre o aborto espontâneo, talvez com uma nova chance do espírito voltar, com uma organização celular que seja melhor desenvolvida. Então isso tudo vai trazer para nós outros as várias características que se dão no movimento do retorno ao mundo corporal. A reencarnação era chamada pelos cientistas como paligênese, mas no livro Estudos Espíritas, da veneranda Joana de Anjos, pela psicografia de Chico Xavier, ou pela psicografia do querido Divaldo, tem um capítulo chamado Renascer. E aqui nesse início do capítulo ele vai falar que, conhecida como paligenesia entre os povos da antiguidade e ora denominada metensomatose, não é metempsicose. Metempsicose é o termo que os indianos utilizavam-se para falar que os espíritos poderiam retornar em corpos de animais. Nós espíritas sabemos que isso não é possível. E aqui nesse capítulo a Joana vai trazer uma informação interessante sobre isso, que eu não tinha lido em lugar algum, de que, na verdade, a visão que os indianos tinham desses espíritos que poderiam voltar na forma de animais, aqui é só uma pequena digressão, é porque as aparências que eles tinham quando eles estavam em estado de licantropia, que é aquelas formas onde o espírito se deforma, o perispírito, e se apresenta na forma de bichos, de lobos e de faces que às vezes são dantescas. Aqueles videntes que percebiam aquelas entidades se apresentarem assim, acreditavam que era possível o espírito retornar num corpo de um animal. Daí a crença indiana e de alguns que acreditam que nós podemos voltar como rato, como vaca, como cobra, como outros animais. Para o espiritismo isso não é possível, porque o espírito ele nunca retrograda, ele sempre evolui. Portanto, nós saímos desses mundos primitivos, estamos no mundo de provas e expiações,
caminhando para o mundo de regeneração, para depois mundos felizes, depois os mundos celestiais. Cada nível de mundo habitam espíritos com compatibilidades vibracionais e energéticas com esses mundos. Ou seja, o perispírito ele vai ao longo do tempo como que se diria, quintessenciando. Ele vai ficando mais sutilizado. Então os corpos dos mundos mais superiores, eles têm perispíritos mais sutis, portanto, muito menos grosseiros. É verdade que, portanto, quando eles se apresentavam aquelas entidades de forma dantesca, aqueles videntes pensavam que eram espíritos que podiam voltar como bicho. E aquilo não é verdade. Na verdade, você pode reencarnar no mesmo patamar evolutivo, estagnando sua evolução, mas nunca retrogradamos no processo do corpo em que já habitamos, no que diz respeito à evolução da espécie. É possível sim. Aí venham vocês. O perispírito de um espírito evoluído, evoluído organicamente, aqui o exemplo claro é os exilados de Capela, que já estavam com o perispírito com uma conformação como a nossa, por exemplo, com neoencéfalo, com neocórtex, melhor dizendo, e assim eles precisaram, como exilados que foram, reencarnar aqui no planeta Terra quando primitivo era o mundo aqui, quando os mundos primitivos ainda fazia parte do orbe terreno. E ali, quando eles entravam no corpo, daqueles corpos em conformação do Homo de Neandertal, o Homo erectus, que depois foi se dando para o Homo sapiens sapiens, aquele corpo daqueles homens primitivos, eles não tinham a formação ainda do neocórtex como hoje temos o ser humano da nossa espécie, que é o Homo sapiens. Então aquele perispírito mais evoluído dos seres que não estavam evoluídos moralmente, mas que evoluíram intelectualmente, como nós no planeta Terra hoje temos muitos evoluídos intelectualmente, mas que estamos pouco evoluídos moralmente, eles foram exilados e na reencarnação num verdadeiro inferno, porque com o corpo já do nosso jeito, voltar no Homo erectus, ou no Homo de Neandertal, não deve ter sido fácil para aquelas consciências perispiritualmente moldarem aquele corpo físico e ali fazerem com que aqueles corpos primitivos, organicamente, e que na sua configuração encefálica pudesse ali do sistema límbico hipotalâmico, do cérebro reptiliano, formando o límbico hipotalâmico, pudesse configurar o neocórtex, como hoje sabemos que nós estamos vivendo na condição de humanos que somos. Isso nos faz entender a migração de novos seres que estão vindo agora também das Pleiades, da constelação das Pleiades, no livro Transição Planetária de Divaldo, da psicografia dele, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, falando dos espíritos que vêm em missão de Alcione, mergulhando no corpo terreno, nos corpos ainda da nossa configuração, ou seja, com o perispírito deles que já estão evoluídos, que é uma estrela lá de terceira grandeza, nossa é de quinta grandeza, o sol deles é de terceira. Então eles já devem estar no outro patamar na escala da evolução, portanto o perispírito mais sutilizado, eles retornam ao corpo material, fazendo cruzamentos com os humanos, e esse cruzamento de perispírito com perispíritos, ou de perispírito com corpo físico, vai configurar a nova raça. É a raça que está surgindo para o mundo regenerado, onde vai prevalecer mais a nossa intuição, o sexto sentido. Nós temos 5 sentidos conhecidos, mas o sexto sentido, que é a intuição, ela vai viger na nova era. Então essa transição que nós enfrentamos também é a transição dos corpos. À medida que a gente avança em civilização, que a gente avança intelectualmente, avança moralmente, o corpo energético nosso também vai avançando. A gente vai sutilizando e vai tendo mais capacidade do espírito nessa densificação desse corpo, viver numa experiência de um corpo futuro que possibilite ao espírito transitar mais levemente, sair do corpo, desdobrar, as faculdades anímicas, mediúnicas podem ser desenvolvidas com mais facilidade, porque o perispírito tem uma certa maior predisposição na sua configuração de plasticidade muito maior do que ele tem hoje no nível evolutivo que nos encontramos. Essa digressão é importante para mostrar que reencarnações estão acontecendo em massa, como estamos percebendo também desencarnações em massa, que estão acontecendo com tsunamis, com terremotos, com maremotos e agora com a tão temida pandemia do coronavírus, que no meu ponto de vista, é uma grande contribuição para o planeta. Eu não vejo o coronavírus como um inimigo a ser combatido. Eu tenho nele um grande companheiro evolutivo, entenda. Não significa que nós não devemos ter os cuidados que são recomendados pelas autoridades sanitárias de saúde e que isso deve ser respeitado por nós que vivemos nessa realidade. Mas enquanto visão de consciência ou de vibrações nos níveis mais elevados, eu entendo que o corona nada mais é do que um instrumento que vai impulsionar a humanidade para essa humanidade regenerada que o planeta está transitando. Nós somos espíritas e sabemos que o mundo que vivemos é de provas e expiações, transitando para o mundo de regeneração. Nesse processo de transição planetária, muitos espíritos serão exilados, como foram outrora os exilados de Capela,
que mergulharam no orbe terreno, que era um mundo primitivo, que hoje é provas e expiações. É verdade que nós outros que aqui habitamos, também que não estamos compatíveis energeticamente com o mundo regenerado, seremos exilados para habitarmos em mundos que são de provas e expiações, compatíveis com a vibração do planeta Terra, ou até de primitivos, para eles que vão reencarnar nesses mundos, possibilitar o progresso desses planetas, que estão nos graus evolutivos mais abaixo do planeta Terra. Essa perspectiva, portanto, nos faz entender que o mal é necessário, porque os flagelos destruidores, como está aqui no Livro dos Espíritos, eles são formas de avanço que a humanidade pode ter para impulsionar o progresso. Então, às vezes, a lei de destruição ela é desconsiderada. Às vezes é preciso se destruir com grandes catástrofes, com grandes pandemias, com grandes calamidades, para que o mundo avance no nível do que ele precisa alcançar, porque o avanço é inexorável, queiramos ou não. A Terra evoluirá para o mundo regenerado. Só não é regenerado ainda porque nós não temos ainda espíritos que são compatíveis com a vibração do planeta. O planeta não é regenerado porque ele não pode ser. Ele só não é porque os espíritos que aqui habitam não se regeneraram ainda para fazer com que o planeta se regenere. Então, com essa chegada de espírito dessas esferas superiores, migrando, reencarnando em grande escala no planeta Terra, com a desencarnação de seres que às vezes muitos deles não estão mais compatíveis com essa realidade, alguns sim estão desencarnando para voltar, já avançaram tanto que eles podem já sair do corpo pela via das mais variadas e já se prepararem no além para retornar com um planeta um pouco melhor, porque já vivenciaram as provas que precisavam, as expiações que precisavam, e como já, possivelmente pelos planejadores reencarnatórios e por eles mesmos, escolhem sair e voltar novamente daqui a uns 20, 30 anos, reencarnando com um planeta já um pouco melhor no orbe, a psicosfera que ele pode habitar. Outros não. Outros estão desencarnando porque não tem mais compatibilidade energética nem vibracional para estar aqui. Então eles serão exilados, eles não terão mais tempo de reencarnar na Terra. Portanto, reencarnando em outros planetas que estão compatíveis com o seu nível moral e com o nível que eles alcançaram. Então, nesse movimento que a gente está temendo realmente muito o morrer, nós temos que ter a vigilância e o cuidado de aproveitar o momento para ir para dentro. O chamado desse vírus é um movimento interno, daquilo que já foi dito lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, salvo engano, qual é o caminho para ser literalmente fiel à pergunta, que vai dizer assim, já estou com o livro aqui na mão, 919, que é: qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Responderam os espíritos. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O movimento de conhecer-se a ti mesmo, que já estava lá no templo de Delfos, quando Sócrates, ao entrar para falar com a pitonisa, já tinha lá dentro essa frase, aquilo já era o caminho que ele sinalizava para a gente: conhece-te a ti mesmo. Significa que o vírus está mandando que nós outros façamos aquilo que em 2.700 anos, quando lá atrás, quando Sócrates nos trouxe essa informação, 2.400 anos, 2.700 anos antes dessa era que estamos agora, 700 anos antes de Cristo, ele já propunha isso, o Cristo também já propôs isso, e grandes outros sábios que passaram pela humanidade já nos propuseram o mergulho para dentro, e a gente não faz o mergulho para dentro. É preciso que venha algo externo, de uma magnitude dessa que estamos vivenciando, invisível que é aos olhos físicos, fazendo com que todos fiquemos em casa, que a proposta fique em casa, mas a gente tem que ficar em casa e ficar dentro de nós mesmos, não é nos degladiando, evitando ficar produzindo um vídeo atrás do outro, indo para a rede social, não aguentando, vendo o WhatsApp o tempo todo, ficando no feed de notícias do Instagram e no feed do Facebook, aquilo ali parece que não termina nunca, você fica dispersando energia naquele espaço onde vocês poderiam estar mergulhando para dentro de vocês. Claro, não é só lendo, pegando aqueles conteúdos, silenciando, meditando, contemplar a natureza, procurar fazer afirmações positivas para ir moldando e fazendo ideoplasticamente um mundo melhor, criando um campo de vibração em volta de vocês que faça com que o vírus não perceba o campo de energia que vocês estão vibrando no medo, no pânico, na histeria coletiva ou na tristeza que está assolando o planeta. Assim vocês conseguem fazer um movimento de mergulho interior, acessando o seu ser infinito, o ser espiritual que somos. O nossa essência divina, que todos somos em maior ou menor grau, nós somos deuses. Como já dizia lá nas Escrituras, vós sois deuses, o Mestre dizia. E a gente poderia fazer muito mais do que ele fez se a gente tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda. Como não temos a fé, perdemos a esperança, sintonizamos com esse nível de vibração mais densa que nos termina levando para um espaço do menos do que a gente poderia ser.
Então, para a gente já ir fazendo o movimento de conclusão, quando, portanto, Jesus conversava lá com Nicodemos e que muitos dos nossos irmãos protestantes se equivocam achando que é o batismo, Joana vai trazer aqui que Jesus já dizia isso quando ele falava, indubitavelmente, que o melhor, no diálogo dele com Nicodemos, que é aquela passagem que está lá em João 3, de 1 a 14, ele asseverou ineludivelmente, que o retorno à organização física para reparar e aprender nascendo do corpo e do espírito. Era preciso nascer do corpo e do espírito, repetindo as experiências que a necessidade impõe para a própria redenção. Não obstante Nicodemos interrogar como tal seria possível retornar ao ventre materno, o Senhor assegurou, interrogando a seu turno, como seria crível que ele, no caso doutor em Jerusalém, doutor da lei, ignorasse aquilo que era conhecido pelos estudiosos e profetas. Interpretou-se por longos anos, erradamente, Joana vai dizer, que o batismo produziria o renascimento do homem. O Senhor, porém, foi incisivo quanto ao retorno à vida física. Então, a vida era física. Então, posteriormente, respondendo às perguntas dos discípulos ao descer do Tabor após a transfiguração, reiterou também que Elias, esperado, aquele que havia de vir já viera, facultando aos discípulos que entenderam ser João Batista do que ele falava. Então Jesus foi muito categórico ao afirmar a reencarnação em muitas outras passagens do Novo Testamento. Só que as pessoas fazem as suas mais variadas interpretações e ali Jesus falava que é preciso nascer da água, porque a água está no útero materno, é aquele líquido amniótico, onde a vida cessa, onde o espermatozoide pode se desenvolver, onde o óvulo também pode se desenvolver e fazer a fecundação, surgindo assim a vida orgânica, que é um produto de um desenvolvimento de uma consciência que vai gerenciar, como eu falei, o desenvolvimento daquele embrião. Então, nessa nossa proposta do tema que foi sugerido, acredito que eu pude tocar naqueles pontos mais importantes desse capítulo. Tem uma outra pergunta aqui, por exemplo, como a 339 que eu marquei, que vale a pena eu trazer também. O momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar na desencarnação? Então, essa foi a pergunta. O que é que vocês acham? A resposta está aqui. Muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, ele entra nela. Os espíritos disseram. Então, morrer, como vocês estão vendo, muitas pessoas partindo, às vezes as pessoas que estão indo estão se libertando do verdadeiro cárcere, de uma prisão, porque se eles já cumpriram o ciclo dele nesse mundo, que é um mundo de aprendizado, que é dito como uma escola, que é dito como um hospital para alguns, se eles já viveram a experiência do processo de aprendizado, por que terem que ficar mais presos no cárcere do corpo, nesse escafandro, nesse jumentinho na linguagem de São Francisco, ou na linguagem de Victor Hugo, que é o escafandro que nós nos encontramos? Esse movimento, portanto, de libertação através da ruptura dos laços fluídicos do corpo físico, dá a liberdade do espírito. E aí Kardec vai dizer, os espíritos vão dizer, que na morte o espírito sai da escravidão e no nascimento ele entra nela. Então, para muitos que entram no corpo, é um verdadeiro cárcere viver a limitação que os órgãos físicos nos impõem, que o corpo físico nos impõe, na condição de humanos que estamos dentro desse corpo, onde não nos percebemos espíritos. Daí a proposta do Espiritismo, que é fazer com que todos nós percebamos que somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, nós devemos ser o gerenciador do corpo e não permitir que o corpo gerencie a nossa vida. Quando você, como espírito consciente, fazendo esse mergulho de novo para dentro, ou melhor, o mergulho que nós nunca fizemos, voltando para o mundo interior, aproveitando o isolamento obrigatório coercitivo, que nos faz ficar dentro das nossas casas, com as mais variadas dificuldades, aproveitem esse momento. Aproveitem o momento para ir para dentro, vão para dentro, encontrando-se com a essência que vocês são, fazendo diálogos com o self, ou melhor, o ego-self, esse eixo que deve se dialogar o tempo todo, para que ele não seja o ditador das normas que nós vivemos no mundo ego, que ele possa de vez em quando se conectar com o self, para que o self, ao se sentir tão oprimido por não ser escutado e não ser ouvido, faça com que às vezes mudanças no corpo aconteçam através de neoplasias, de doenças autoimunes, de demências, de processos psíquicos das doenças mais variadas, depressão, transtorno de pânico e as mais variadas psicopatologias que assolam na sociedade odierna. E nesse momento que vivemos de transição, nesse ano de 2020 principalmente, muitas pessoas vão deprimir. Já era dito pela Organização Mundial de Saúde, antes mesmo de saber da pandemia, que a partir de 2020 haveria um aumento dos casos de depressão, seriam uma das doenças mais prevalentes na humanidade.
E até 2025, segundo a OMS também, falaria que o suicídio seria a maior causa de morte no mundo. E nós sabemos que muitos suicídios são frutos de pacientes que têm depressão. Então, nesse processo de olhar para dentro, é fundamental nesse momento, meus irmãos, porque nós outros nos olhemos profundamente para que possamos prevenir as desarmonias, distonias que possam acontecer no corpo físico e no corpo mental, para que assim possamos gozar de uma paz relativa, de uma felicidade relativa e possível de ser vivida nessa realidade que nos encontramos. Sendo assim, para finalizar, eu termino com aquela oração que a nossa querida Cáritas nos deixou. Espero que eu consiga aqui declamá-la sem o esquecimento, que a memória às vezes nos falta, e pedindo e conclamando a vocês que vão fazer o movimento de mergulho interno. Aproveite o momento de isolamento, não fique perdendo horas infindas, fazendo, maratonando séries sem fim, que não acrescentam muita coisa, assistindo novelas que já passaram não sei quantos anos atrás, que estão repetindo, e vocês contaminando o seu psiquismo com isso, informações que não nos levam para o mais. Às vezes perdendo tempo com jornalismo que repete de manhã, meio-dia, de noite a mesma notícia. Tire um dia para se informar, ou melhor, uma hora do dia para se informar, e nas outras longas horas que vocês estão tendo para ficar com vocês mesmos, salvo as exceções, que tem que fazer o trabalho à distância, né? Isso tudo a gente está realmente trazendo que muitos estão vivendo essa realidade, mas não é toda a maioria, que vocês peguem esse tempo e vá contemplar a natureza, vá fazer meditação, vá praticar yoga, vá para a internet olhar vídeos de yoga, vá fazer uns alongamentos para poder melhorar suas glândulas de secreção interna, os nossos hormônios, melhorando assim a imunidade, trabalhando o timo, o pâncreas, o baço, todas as estruturas o pâncreas, o timo, a tireoide, a epífise, a hipófise e as gônadas, a suprarrenal, todas essas glândulas que estão ligadas aos chakras. E ao harmonizar o corpo físico, você harmoniza também o seu corpo perispiritual, harmonizando o pensamento, mantendo a sintonia elevada, vocês harmonizam o seu corpo, e assim vocês passam dessa fase e podem se sentirem melhores para enfrentar o novo movimento que a Terra vai vivenciar. Espero eu que seja de mais fraternidade, que seja de mais solidariedade e que seja de muito mais caridade, no sentido amplo que a doutrina espírita nos ensina, que é a indulgência para com as faltas alheias, o perdão às ofensas e a benevolência para com todos. Esse é o chamado que o coronavírus está nos fazendo, para dentro. Então, aqueles que estão partindo, meu sentimento sincero, aqueles que estão perdendo seus familiares, que não deve ser fácil, é doloroso, mas a esperança que fica é que a vida não cessa. Nós que somos espíritas e reencarnacionistas sabemos que ele vive na outra dimensão, é doloroso para quem fica, porque some da vista. E esses mesmos que partem hoje são aqueles que voltarão num futuro próximo com o planeta mais equilibrado, mais harmônico, mas ecologicamente vibrando com comunhão com a Terra, todos nós vibrando como uma grande sociedade universal que não tem fronteiras de país A, B e C, porque que lá na China começou com o processo, hoje o planeta inteiro Terra está vivendo esse movimento que por uma pessoa deu início a toda essa jornada. Então a gente tem que entender o ser humano como filhos de um único Pai, o Criador, e que o planeta Terra deveria ser a nossa grande nação. E assim vivendo como esses movimentos que estão surgindo depois de toda a crise, quem sabe aproveitar, vem a fase nova de revitalização, é possível que nós sejamos seres humanos melhores. E esses seres humanos que estão surgindo, eles vão ter que vivenciar a vida pautada na fraternidade universal, na caridade universal, porque senão eles serão exilados do planeta Terra, porque o planeta Terra não tem mais espaço para espíritos que não estejam vibrando na regeneração do planeta. E aí vocês voltarão, aqueles que estão vibrando, que morreram agora, voltarão pela via abnegada da reencarnação em outros corpos, mas mais adaptados ao novo mundo que vai surgir e com certeza com experiências vividas desses seres que trarão grandes contribuições para o planeta. E assim, sim, meus queridos amigos, mais uma vez parabenizando aqui o Centro Espírita Casa de Tio Ormindo e agradecendo também ao Centro Espírita O Consolador, que nos provocou para que falássemos desse tema, a nossa despedida com a prece de cartas dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis, Pai nosso que estás nos céus, Deus nosso Pai, melhor, ia fazer o Pai Nosso do Silvério Horta, que é o que eu mais costumo fazer, mas agora é a da prece de cartas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem, Senhor, a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem, que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma fagulha do vosso amor pode abrasar a terra, deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de atingirmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que Deus seja louvado, que Ele nos proteja, nos guarde e nos guie, hoje, agora e sempre. Muita paz, meus irmãos, e até a próxima.